Boa noite, meus irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Então, meus irmãos, nós temos tratado aí nos últimos cultos sobre uma igreja saudável, né? Sobre uma igreja saudável. O que nós entendemos e o que nós esperamos de uma igreja saudável. E nós temos falado nos últimos cultos sobre cultura, sobre liderança, sobre espiritualidade e sobre compaixão e afetos, que foi o último culto, né? E o quão bom seria se nós pudéssemos congregar numa igreja com uma cultura alicerçada na palavra, né? Se nós pudéssemos congregar numa igreja com líderes preocupados com o crescimento do nome de Jesus, com o crescimento da santidade das ovelhas, né? Que bom seria se nós congregássemos numa igreja com um entendimento saudável sobre espiritualidade, sem excessos e nem faltas. Imagina congregar numa igreja onde todos estão preocupados em ouvir e acolher e dar voz. Seria lindo, né? Seria ótimo. Porém, não só de uma cultura, líderes e uma doutrina saudável vive uma igreja saudável, mas também de ovelhas saudáveis. E ovelhas que entendem o seu papel e exercem com responsabilidade o cristianismo. Então, o entendimento, né, de ovelhas é justamente todos que são filhos de Deus, não quem está sentado, mas todos que são filhos de Deus. Então, todos somos ovelhas, ovelhas de um bom pastor, um perfeito pastor. E da onde vem esse entendimento de ovelha? Né? Em primeiro lugar que a Bíblia nos apresenta esse conceito de ovelha como sendo filhos de Deus, é com o Salmo 23, o famoso Salmo 23 de Davi, né? Que ele vai falar, né, que o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Você me conduz por verdes pastos e riachos tranquilos, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Então esse foi o primeiro contato que nós temos com esse simbolismo da ovelha significando o Filho de Deus. E a partir daí a gente tem vários autores, né, na Bíblia, vários escritores bíblicos, tanto salmistas quanto profetas e principalmente Jesus em suas parábolas falando sobre as ovelhas, né? E hoje eu gostaria de trazê-los a essa cena que para os moradores rudimentares do antigo Oriente Próximo era muito comum. Para eles fazia muito sentido: ovelhas, pastores e bodes. Eu queria que vocês abrissem lá em Mateus 25, nós vamos ler do 31 ao 46. O tema do nosso culto é ovelhas saudáveis, né? E nós vamos ler ali Jesus falando com seus discípulos. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda.
Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para sua casa, estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: mas Senhor, quando foi que vimos faminto e lhe demos de comer, ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa, ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Em seguida o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e não me deram de beber. Era estrangeiro e não me convidaram para sua casa. Estava nu e não me vestiram. Estava doente e na prisão e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando o vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão e não o ajudamos? Ele responderá: eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Amém? Abaixe sua cabeça, irmão. Papai, que o Senhor possa abrir os nossos corações hoje, Deus, e nos colocar diante da Tua presença, Pai. Arrependidos, humildes e humilhados, Jesus. Entendidos, Pai, da Sua obra redentiva sobre nós, Deus. Nós estejamos todos aqui de corações quebrantados, Jesus. Sedentos pela Tua palavra, Pai. E que aqui na frente não sejam as minhas palavras, mas seja somente a minha voz, Deus. Faça essa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vamos lá. O livro de Mateus, escrito por Mateus, que próprio se denomina Levi, se chama de Levi. Ele era um cobrador de impostos, né? Foi chamado por Jesus como estava cobrando os impostos. E a preocupação do livro de Mateus é falar com os judeus. Então, a preocupação do livro de Mateus é explicar para os judeus que aquele Jesus é o Messias prometido. É explicar para os judeus que as profecias que eles tanto estudavam e liam falava sobre aquele Jesus. Explicar para os judeus que eles estavam esperando aquele Jesus. Então, desde o capítulo 24 de Mateus, Jesus começa a falar sobre como será o fim dos tempos. E ele fala sobre o templo que vai ruir e faz uma analogia ao futuro templo, que é o corpo dele, que estará de pé de novo 3 dias depois. Ele também fala sobre acontecimentos futuros, sobre perseguições, guerras, rumores de guerras, terremotos, fome. Ele fala sobre tudo isso. E aí ele vai desenvolvendo, né, a sua conversa com os discípulos, depois em forma de parábolas. Ele fala da parábola das 10 virgens, né, que 5 eram preparadas e 5 despreparadas. Depois ele fala sobre os 3 servos e os talentos, que cada um geriu de uma forma diferente aquilo que Deus proporcionou para cada um. E aí então ele chega no final do capítulo 25 e começa a ser um pouco mais enfático sobre o futuro da humanidade. Esse futuro
aonde não haverá distinção de raça, cor, gênero, nem poder aquisitivo, nem religião e nem denominação, mas somente 2 tipos de pessoas: os justos e os injustos, as ovelhas e os bodes. Então, meus irmãos, vamos olhar para essa cena que Jesus traz do pastor separando as ovelhas dos bodes. Ele não só separa as ovelhas, mas dá um destino para elas. E a gente consegue ver isso no verso 34, onde ele vai falar assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, ou seja, as ovelhas, ou seja, os justos: venham vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo existe um reino esperando pelos seus eleitos, pelos filhos de Deus. E ele também dá um destino para os bodes. No verso 41 a gente vai ler: em seguida o rei se voltará para os que estiverem à esquerda, ou seja, os injustos, ou seja, os bodes, e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Tendo que esse fogo foi preparado para Satanás e os seus anjos. E os injustos terão o mesmo caminho, a mesma direção, o mesmo destino de Satanás e os seus anjos. E a gente vai ver uma característica muito parecida de Satanás e os seus anjos com os bodes, diante a motivação do destino. No verso 46 tem um resumo desses destinos, tanto do bode quanto da ovelha. E estes, os bodes, irão para o castigo eterno, mas os justos, as ovelhas, irão para a vida eterna. Então, meus irmãos, percebam que não é só uma separação, mas é uma separação com uma finalidade, um destino: a vida eterna e o castigo eterno. As ovelhas que são obedientes, que cumpriram com a vontade do Pai, vida eterna. Os bodes, os desobedientes, os que não cumpriram com a vontade do Pai, castigo eterno. Então, meus irmãos, o pastor ele dá esse destino para essas ovelhas mediante o comportamento dessas ovelhas. Não é um destino arbitrário, mas é por conta do comportamento dessas ovelhas, ou desses bodes, dessas pessoas, né? E é mediante o comportamento das duas espécies diante as 6 características: fome, sede, estrangeiro, nu, doente e preso. Entenda, meus irmãos, que Jesus ele está falando aqui de necessidades básicas: comida, água, moradia, roupas, cuidado e afeto. E não para qualquer pessoa, mas daqueles que ele chama de irmãos. E eu queria que vocês voltassem um pouquinho em Mateus 12. Mateus 12, 46. A gente vai entender quem são esses irmãos. Enquanto Jesus falava à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, pedindo para falar com ele. Alguém disse a Jesus: sua mãe e seus irmãos estão do lado de fora e querem falar com o Senhor. Jesus respondeu: quem é a minha mãe?
quem são os meus irmãos? Então ele apontou para os seus discípulos e disse: vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, meus irmãos, aqui ele define quem são os irmãos dele. Os irmãos dele são aqueles que fazem a vontade do Pai. E o que é a vontade do Pai? É suprir simplesmente as necessidades básicas? Fome, sede, lar, roupa? Será que é cumprindo isso? Ou será que é o que isso significa? Queria que vocês abrissem agora um pouquinho mais para frente, Mateus 22, 37. Jesus é indagado sobre o mandamento mais importante. E ele responde da seguinte forma: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Toda a lei, toda a obediência à lei, tudo que os profetas falaram, toda a lei que Moisés escreveu dizendo vocês precisam cumprir isso aqui, e tudo que os profetas escreveram, principalmente contra Israel, falando vocês estão fazendo isso aqui está errado, e vocês estão fazendo isso aqui de errado, Jesus explica que tudo que foi escrito no Antigo Testamento é embasado em dois principais mandamentos. Ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, e ame ao próximo como a ti mesmo. Aí se a gente pegar os 10 mandamentos, a gente consegue separar, né, os mandamentos que dizem respeito a Deus e os mandamentos que dizem respeito ao próximo e compilar isso em 2 principais mandamentos. Mas vamos olhar para esses 2 principais mandamentos diante ao que a gente está vendo nas características que as ovelhas e os bodes respeitaram ou não respeitaram. Se a gente olhar os justos, eles são justos porque eles receberam a justiça de Deus. Eles foram amados por Deus primeiramente. E é através desse amor que eles receberam de Deus, eles podem amar a Deus de volta. Esse é o caminho. Primeiro, nós somos amados. Depois, nós amamos. E esse amor que transborda de Deus para nós, transborda de nós para o próximo. Então, por que Jesus está falando que as ovelhas cumpriram tudo isso aqui? Porque é um checklist. Ah tá, eu tenho que dar roupa para aquele ali, eu tenho que dar bebida para aquele lá. Eu tenho que dar comida para aquele outro. Não. Mas é por como eu vejo o outro. Como eu percebo o outro. Eu só consigo entender esse amor que eu recebo de Deus para transbordar no outro a partir de um relacionamento. Porque se eu me relaciono com Deus, eu entendo o amor de Deus por mim. E se eu me relaciono com o próximo, eu entendo a necessidade dele. Não é sobre eu ver alguém sem roupa na rua e dar uma roupa para ele, mas é sobre eu estar com o meu irmão, perceber a necessidade do meu irmão e dar um passo em direção a essa necessidade. É disso que esse texto está falando. Porque Jesus fala sobre ajudar o menor dos meus irmãos. Quem são os irmãos? Aqueles que fazem a vontade do Pai, aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
Então a bondade que eu tenho que fazer é na vida do meu irmão, diante ao relacionamento que eu tenho com ele e diante a necessidade que eu percebo porque eu tenho relacionamento com ele. Não é sobre a roupa, a comida, a bebida. É sobre o relacionamento. E Jesus distingue os justos dos injustos, as ovelhas dos bodes, através das atitudes diante a essa necessidade do irmão. Porque o injusto, ele pode até dar esmola para o cara que pede no farol, ele pode até dar a cesta básica numa creche, ele pode até ajudar financeiramente uma entidade, mas e o relacionamento? Por que ele está fazendo isso? É porque ele entendeu a necessidade do outro ou é porque faz bem para o coração dele? Faz bem para o ego dele? Ver que ele está ajudando o outro. Essa é a diferença. E aí, meus irmãos, eu gostaria de trazer, falando sobre bodes e ovelhas, algumas características desses animais. Agora a gente para a pregação e começa o Net Giro. Discovery Channel. E eu queria trazer essas características justamente para contrapor as ovelhas e os bodes diante dessas características. E para que a gente possa olhar para essas características e entender que uma igreja saudável é feita de ovelhas saudáveis que têm essas características. Elas não são chamadas de ovelhas somente porque Davi era pastor de ovelhas e para ele fazia muito sentido. Não, a gente precisa olhar características desse animal e entender o porquê nós somos as ovelhinhas de Jesus. Então, meus irmãos, primeira característica de um bode, porque na verdade o bode e a ovelha eles são muito parecidos, principalmente alguns bodes que não têm chifres, eles são muito parecidos. Ah, mas a ovelha tem a lãzinha dela, se tirar a lã, fica igual. Eles são primos na real, né? Ovelhas e bodes, cabras, são primos. Eles são primos das vacas, sabia disso? Eu pesquisei, você acha o quê? Então, primeira característica do bode, os bodes são independentes. Os bodes, eles não precisam seguir um líder. E quando eu falar líder e pastor daqui em diante, vocês olhem para o líder Jesus e o bom pastor Jesus, tá? Senão a gente vai estar construindo uma cultura tóxica em cima de um líder que precisa ser... Essa parte eu vou ter que deixar na gravação. Quando eu falar líder e pastor daqui para frente, entendam como a liderança do Rei Jesus e o pastoreio do bom pastor Jesus, ok? Legal. Então os bodes, eles não precisam, não gostam de seguir um líder. Eles não precisam de um pastor. Eles se viram sozinhos. Eles procuram a sua própria comida. Eles procuram o seu próprio caminho. Eles não precisam de ninguém acompanhando eles. Esses são os bodes. E uma leitura, vocês não precisam abrir, uma leitura que faz essa ligação com o que nós entendemos como uma característica de bode, e como isso faz sentido com a leitura bíblica, está lá em Juízes. Na verdade, todo o livro de Juízes, todo o começo de capítulo de Juízes tem essa frase, mas o último versículo do livro de Juízes vai dizer o seguinte: naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. É assim que os bodes vivem, sem uma liderança, fazendo o que eles acham certos. E isso simboliza, os bodes que rejeitam a liderança de Cristo, que rejeitam o pastoreio de Cristo e preferem viver segundo a sua própria vontade.
Segunda característica, bode é teimoso e desobediente. Os bodes são conhecidos pela dificuldade de você disciplinar, eles resistem à disciplina. Não sei se vocês já ouviram a história da ovelhinha, que você vai lá, disciplina ela, dá uma batidinha, ela fica pertinho de você, é assim que funciona. Não? Tá bom, vou contar. Sabe por que o pastor anda com aquele cajado? Ele anda com esse cajado por quê? Curvo desse jeito aqui, por dois motivos. Essa parte curva é para ele pegar no pescocinho da ovelha e puxar para perto. E ele solta. Ele continua andando. Se a ovelhinha for para longe, ele pega no pescocinho da ovelha e puxa para perto de novo. Se a ovelha for para longe, ele vira e dá ali na perna dela. E ela vai ficar manca. E ela vai começar a atrasar outras ovelhas. O que ele faz? Pega a ovelhinha no colo e vem com a ovelha no colo. E ela vai ficar sentindo o cheiro dele. E aí depois, quando ele soltar, ela vai estar tão familiarizada com o cheiro dele que ela vai ficar pertinho do pastor. Elas não enxergam direito, exatamente. Elas não enxergam bem. Então o cheiro para elas é muito importante. O bode, ele não aceita a disciplina. Se você for lá e der a paulada dele, ele te dá uma cabeçada. Entendeu? E o texto que colabora com isso é Provérbios 14, 12, que diz o seguinte: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Isso reflete os bodes que rejeitam a correção de Deus, não entendem a correção de Deus como amor, mas entendem como castigo. Não entendem a correção de Deus como disciplina, mas entendem como a raiva de um Deus irado, pura e simplesmente. E vocês vão vendo que essas características se dão por conta desses bodes não quererem andar perto de um pastor, do bom pastor. Terceira característica, agressividade. Os bodes, eles são agressivos e eles atacam outros animais, atacam outros bodes, atacam ovelhas, atacam até o pastor. Eles atacam todo mundo. E o texto que colabora com isso está lá em Tito 3,10. Paulo fala o seguinte: quanto àquele que provoca divisões, advirta-o a primeira e a segunda vez. Depois disso, rejeite-o. E isso representa esses bodes que causam divisões e conflitos dentro da igreja, dentro do povo de Deus. Quando eu falo igreja, igreja de Cristo, não igreja Eve. Outra característica do bode, ele tem o hábito de comer qualquer coisa. Qualquer coisa que cair na frente do bode, ele vai comer. Inclusive, ele pode até comer coisas tóxicas, que fazem mal para ele. E o texto que colabora com isso, 2 Timóteo 4, 3, 4, claro, né? Paulo falando a Timóteo. 4, 3, 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. E isso demonstra, simboliza que os bodes, eles aceitam ensinamentos falsos, falsas doutrinas e falsos profetas e falsos pastores. E a quinta característica, bodes têm a capacidade de escalar lugares altos. Eles gostam de subir montanhas. Inclusive tem uns videozinhos interessantes dele subindo uma montanha íngreme, assim, quase caindo, mas ele não desiste, ele vai... Os bodes conseguem e gostam de montanhas altas, de lugares elevados.
E Tiago, irmão do Senhor, no capítulo 4, verso 6 da sua carta, vai dizer o seguinte: mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E isso simboliza, representa o orgulho e a exaltação do bode. Aí você consegue perceber que quando eles têm o mesmo destino de Satanás e os seus anjos, é porque tem a mesma característica? Satanás não queria servir a Deus. Satanás queria ocupar o lugar de Deus, ele queria um lugar alto, ele era orgulhoso, ele queria ocupar o trono de Deus. Por isso que o lugar é o mesmo, o destino é o mesmo. Então, meus irmãos, vamos às características das ovelhas agora. Primeira característica, contrapondo as características dos bodes, primeira característica da ovelha, dependência. Lá em João 15,5, Jesus fala: porque sem mim nada podeis fazer. As ovelhas, elas não sobrevivem sozinhas, elas precisam de um pastor. Elas precisam de um líder, elas precisam ser conduzidas, alimentadas, protegidas, da mesma forma que o cristão depende totalmente de Deus para sustento espiritual, direção e segurança. A segunda característica é a obediência. Lá em João 10:27, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Vocês entendem que se as ovelhas ouvem a voz, é porque elas conhecem a voz? E se elas conhecem a voz, é porque elas ouvem a voz? O que eu estou querendo dizer com isso? Que a base da confiança da ovelha está no relacionamento. Porque ela ouve a voz, ela reconhece a voz. Você entende que começa a fazer sentido que as ovelhas que têm o destino, têm a vida eterna como destino, elas são ovelhas porque elas receberam o amor de Deus, amaram Deus e amaram ao próximo por conta do relacionamento. Vê como começa a fazer sentido tudo isso aqui. É sinal que foi o Espírito Santo que me ajudou, né? Terceiro ponto, a ovelha inofensiva. Lá em Mateus 10:16 vai falar o seguinte: eis que eu vos envio como ovelhas em meio aos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Jesus está mandando os seus discípulos como ovelhas em meio a lobos. A ovelha, ela não é agressiva, vingativa ou violenta. E nós, como cristãos, devemos ser mansos e humildes, confiando em Deus, em vez de buscar revidar, confiando na justiça que Deus vai fazer, em vez de buscar revidar e fazer a justiça com as nossas próprias mãos. Quarta característica, só comem em bons pastos. Salmo 23:2, claro, né? Me faz repousar em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. As ovelhas, elas são seletivas. Elas comem só o que faz bem para elas. E elas rejeitam comida ruim. Isso simboliza o cristão que busca nutrir a sua alma, a sua espiritualidade com a palavra de Deus, com aquilo que realmente alimenta,
com aquilo que realmente acrescenta na saúde dela, e não com doutrinas enganosas. A ovelha, ela se mantém em planícies. E lá no Salmo 37:11, vai falar o seguinte: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. As ovelhas, elas preferem as planícies, primeiro porque elas obedecem o seu pastor leva elas até as planícies, mas porque as planícies são mais seguras, porque elas conseguem ficar todas juntas. Isso representa o cristão que vive em paz, comunhão, em relacionamento uns com os outros, evitando montanhas, lugares altos e lugares perigosos, aonde ela vai ficar sozinha. Por isso, meus irmãos, que uma igreja saudável, com ovelhas saudáveis, precisa de relacionamento. E é o ponto que a gente sempre toca com vocês: relacionamento. Eu mandei no grupo dos guris o negócio de hombridade, né? Até vou te convidar depois. O negócio de hombridade. E eu estava conversando com o Charles ontem e eu falei, cara, o negócio de hombridade, ele é só mais um curso, só mais um momento. Ele pode se tornar só mais um momento com 10 encontros falando sobre hombridade bíblica. O que muda? Qual é a chave que precisa virar para que isso realmente tenha um resultado? Esses encontros, eles precisam ser a porta para um relacionamento entre nós e de nós para elas. Entende? Porque é entre nós que a gente vai abrir o coração, que a gente vai se corrigir, que a gente vai se acolher, para que nós possamos ser homens melhores para elas, pais melhores para os nossos filhos. Então, muito mais importante que os 10 encontros que a gente vai fazer, é o que isso vai gerar. É o relacionamento que nós precisamos ter como homens. Porque nós acabamos de ver aqui, em Mateus 25, que para que eu entenda a necessidade do Charles, eu preciso me relacionar com ele. Para que eu entenda a necessidade do Felipe, eu preciso me relacionar com ele. Para que eu entenda a necessidade do Samuel, eu preciso me relacionar com ele. Porque pode ser que eu veja o Samuel andando aí, fazendo um Cooper sem camisa e, pô, coitado, tá sem camisa, eu vou dar uma dry fit para ele. Mas não é essa a necessidade dele. E eu só vou conhecer a necessidade dele, só vou conhecer a necessidade do Gil com intencionalidade, me relacionando com eles, indo atrás. E quando o pastor leva as ovelhas para a planície, é justamente para que elas fiquem todas juntas, para que elas se relacionem, para que elas sintam o cheiro uma da outra e não se separem. Meus irmãos, partindo para o final, uma igreja saudável é feita de ovelhas saudáveis, por pessoas que reconhecem que foram amadas por Deus e que a partir desse amor conseguem amar a Deus. E a partir desse amor de Deus para conosco, de nós para com Deus, nós conseguimos transbordar esse amor ao nosso próximo. Como eu disse, meus irmãos, nós estamos falando aqui de relacionamento, tanto do relacionamento com o bom pastor, pois nós ouvimos a sua voz, nós o reconhecemos, quanto também do relacionamento de uns com os outros, para que nós possamos reconhecer
a necessidade uns dos outros e para que nós possamos ajudar uns aos outros. Relacionamento. Ovelhas saudáveis são dependentes porque confiam na providência de Deus. Elas são obedientes porque confiam na onisciência de Deus. Elas são inofensivas porque confiam na justiça de Deus. Elas são bem alimentadas porque confiam na palavra de Deus. E elas se mantêm na planície, porque é na planície que o bom pastor reúne o seu rebanho. Pastoreia com toda a sua majestade, honra e glória. É na planície que nós nos mantemos humildes e humilhados, e toda a glória é dada a Jesus. Meus irmãos, gostaria de trazer 3 aplicações sobre esse sermão. Em primeiro lugar, é importante nós entendermos que Jesus virá. E Ele virá para assumir o seu trono. E Ele separará todos em 2 únicos grupos: os justos e os injustos, as ovelhas e os bodes. E não haverão desculpas. A gente não sabia que era você. Somente provas que os da direita amaram a Deus e a seus irmãos, e os da esquerda não. Meus irmãos, como vocês têm respondido às necessidades dos irmãos da igreja? Vocês têm reconhecido essas necessidades? Segundo ponto, os bodes são independentes, desobedientes, agressivos, se alimentam de qualquer coisa e procuram lugares altos. Que característica dos bodes você ainda precisa que Deus trabalhe com você? Qual dessas características te mantém num lugar de correção? E o terceiro ponto, meus irmãos, as ovelhas caminham juntas. E juntas são conduzidas pelo bom pastor. O que nos falta para nos relacionarmos mais intimamente com o bom pastor? Para que nós ouçamos a sua voz clara e audivelmente. O que precisamos para nos relacionarmos mais intimamente entre nós? Para que nós consigamos ouvir o outro, entender a necessidade do outro. E assim como as ovelhas na planície, nós permaneçamos unidos como Igreja de Cristo. Amém?